professor Hamilton, eu sou orientador do trabalho e serei o presidente dessa mesa, dessa banca examinadora de hoje, ok? Apenas algumas instruções para vocês que eu peço, né, para a gente se organizar nesse tipo de evento. Durante a apresentação eu peço que não batam palmas, tá bom? Nem após a apresentação. Vocês podem, depois da apresentação, vir aqui parabenizar os alunos, tá? Abraçar, né, que é colega, familiar, né? Pode vir aqui para agradecer, abraçar, tá? Mas eu vou pedir que que não batam palmas, tá? E nem façam perguntas, tá? Quem vai fazer o papel das perguntas são os professores da mesa, né, da banca examinadora, ok? A apresentação do grupo terá uma duração de 15 minutos, depois teremos 10 minutos para cada arguidor, né, para cada participante da banca, e por fim mais 15 minutos de respostas, né, os alunos poderão responder as perguntas, as contestações, as observações feitas pela banca. E por a arte como resistência às práticas manicomiais, eu convido para subir aqui no palco os alunos Jonas Paulo dos Santos, Juliana de Campos Santana, Maria Eduarda de Campos Tavares, Thaisa de Souza Pinheiro. Também para participar da banca examinadora, vou convidar, por favor, a professora mestra Anita Cecília Lufran, por favor, e a professora doutora Daniela Jorginão Rojas. Certo? Bom, então... Oi, boa noite. A gente queria começar agradecendo as nossas convidadas da banca, a professora Daniela e a professora Anita, por terem aceitado participar e estar com a gente aqui hoje. E agradecer ao Hamilton, que foi nosso orientador durante os últimos 2 anos e esteve com a gente durante todo esse percurso. Essa carência mesmo na nossa formação de entender como funciona o SUS, de como funcionam os CAPs e de como a gente poderia lidar com essas pessoas que estão excluídas, marginalizadas desde sempre por essa lógica manicomial. E como a gente poderia pensar em fazer diferente, que o nosso trabalho pudesse contribuir para fazer diferente. E aí, a partir disso, dessas ideias, nós tivemos como objetivo explorar um pouco sobre a arte, sobre as expressões artísticas e os possíveis impactos delas na saúde mental, de forma que a gente pudesse identificar a arte como uma maneira de formar novas concepções de vida, novas perspectivas de vida, e considerando um caráter emancipatório da arte e pensando isso em uma oposição a relações a práticas hegemônicas e manicomiais. E aí, para isso, nós primeiro buscamos compreender um pouco do histórico da construção do cuidado em saúde mental, que se inicia nos primeiros hospitais psiquiátricos com o modelo asilar ou modelo manicomial, que pode ser muito bem explicado por um princípio do isolamento terapêutico que o fundamentou, que atua sobre o indivíduo considerado, até então, como alienado ou como perigo para si e para os outros, retirando esse indivíduo do seu ambiente e o institucionalizando em um local supostamente de tratamento. E aí, então, a instituição psiquiátrica ela vai sendo historicamente construída a partir de se colocar como instrumento de segregação e de normatização, já que tem como objeto esse sujeito que não se adequa a determinadas normas, então deveria ser institucionalizado para se adequar ou então viver em isolamento social. E essa é uma concepção muito bem evidenciada que a gente viu nas instituições da violência, que o Basaglia vai falar, onde ele fala que a exclusão do doente do mundo dos sãos libera a sociedade de sancionamentos críticos, o que confirma e sanciona a validade do conceito de norma estabelecida. Então vai sendo constituído um sistema que ele mesmo se produz e se alimenta. E aí, ao longo do tempo, esses princípios, como eu citei, os princípios da psiquiatria, foram se perpetuando na sociedade de forma a integrar um senso comum e a construção do imaginário social sobre o que é a loucura, sobre o que é o sujeito e sobre o mito psíquico.
hospital psiquiátrico vai sendo constituído como um conjunto de saberes, práticas, tanto sociais quanto científicas, que vão ser determinantes para como a sociedade vê e atua sobre a loucura no geral. Enfim, ao longo do tempo, né, muita luta social, luta antimanicomial, e com muitos estudos foi sendo reconhecido esse modelo asilar não só como violento, mas também como ineficaz enquanto tratamento. E aí, nesse contexto, no Brasil, surge a reforma psiquiátrica, que tem como grande marco a Lei 10.216, de 2001, que vai dispor sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno mental e também vai direcionar o modelo assistencial em saúde mental, e que tem toda a perspectiva da reestruturação dos serviços, do cuidado médico, psicológico, mas tem uma dimensão sociocultural também, que vai abranger os projetos artísticos e culturais que permitam um novo lugar social para a loucura, que possam abrir novas possibilidades de existência que estejam baseadas no exercício da cidadania, na afirmação de direitos, para além do diagnóstico e para além do sofrimento. E aí, nesse contexto, que no Brasil surge o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, que é o objeto da nossa pesquisa, que vão ser aí os dispositivos de desinstitucionalização, que tem esse desafio de instaurar esse novo modelo de atenção e de articular o sofrimento com o serviço, mas também com a comunidade. E aí, dentro dos CAPs, atualmente, existem as oficinas terapêuticas, onde é utilizada a arte como uma ferramenta de tratamento, uma ferramenta terapêutica, mas também como um instrumento de realocação desses sujeitos, da perspectiva social que esses sujeitos têm, estão inseridos, de forma que eles possam ser colocados como protagonistas das suas próprias vidas, como cidadãos detentores de direitos que eles realmente são, e isso tudo integrado ao meio social que eles vivem, não em isolamento social. Eu vou falar um pouco sobre o método que a gente utilizou na nossa pesquisa, e a gente adotou uma metodologia qualitativa porque esse trabalho é um trabalho social, é um trabalho de campo, é uma pesquisa-ação. A gente não tinha como objetivo trazer resultados palpáveis em números, estatísticas, porque aqui a gente está lidando com o ser humano no seu contexto e, enfim, guiado por essa pesquisação. Então, a gente vai até as oficinas terapêuticas de 2 CAPs aqui de São José do Rio Preto, o CAPs do Norte e o CAPs 2 Centro, daqui do município mesmo, e os participantes da nossa pesquisa são os próprios usuários desse serviço. Resumidamente, a nossa ida até o CAPs se deu em 3 encontros. O primeiro deles foi uma reunião com a equipe profissional para a gente se apresentar, conhecer eles conhecer a gente, apresentar o trabalho, também conhecer um pouco do funcionamento do dispositivo CAPs. O segundo encontro foi uma participação nossa numa oficina terapêutica do CAPs também. Essa oficina ela teve um objetivo de a gente entender como que funciona essa atividade terapêutica, a gente se apresentar enquanto entrevistadores futuros para os participantes e para os usuários, que eles também se apresentaram para a gente. Aqui nesse segundo encontro a gente também cita o termo de consentimento livre esclarecido, então a gente já pincela com eles e, enfim, no terceiro encontro a gente recolhe as assinaturas. Mais um pouco sobre esse encontro, sobre essa entrevista, a gente queria entender dos usuários do serviço o que é estar no serviço, o que é apresentar no CAPs, o que é estar numa oficina terapêutica, o que é ser uma pessoa excluída da sociedade, seja por uma doença mental, seja por adição, por um outro tipo de doença, o que era para ele. Eu acho que o objetivo de ser uma pesquisação e porque a gente escolheu fazer desse jeito é porque não fazia sentido falar do sujeito sem trazer o sujeito para o centro da conversa. Então, diante dessa pesquisa, né, nós chegamos aí nos resultados que foram organizados em 4 temas, que foram os temas que mais se destacaram. Com relação à temática de socialização e estabelecimento de vínculos, diante dessas entrevistas e dessas conversas com esses usuários, nós chegamos ao resultado que está muito linkado com o que a Silvia Lane já dizia, que quando os indivíduos se reúnem para compartilhar suas vivências e as suas problemáticas, essas questões, esses desafios individuais se tornam questões coletivas. E isso gera um apoio mútuo, uma rede de apoio. Essa ideia e esse resultado se contrapõem com o que a Thaisa falou anteriormente, que é a questão do isolamento social pregado nos manicômios. Aqui o resultado que a gente obteve
é que, por meio dessas oficinas e do ambiente que o CAPS oferece, esses usuários, eles encontram um espaço de socialização que é de fundamental importância para o tratamento deles, né? E a arte está linkada com tudo isso. E Vygotsky vai dizer que a refundição das emoções fora de nós realiza-se por força de um sentimento social que foi objetivado. Então, no caso dessas oficinas, objetivado como uma peça de crochê, um macramê, uma miçanga. Então, a arte, ela também tem uma função social. Esses instrumentos vão se tornar instrumentos da sociedade. É bom uma pessoa que não te conhece te ouvir e te dar algum conselho. Porque acaba que as pessoas de casa, eles não deixam de te apoiar, mas não é a mesma coisa. Para uma filha minha, eu realmente estou com um problema e eu preciso de ajuda. Para outra filha, que essa trabalha no hospital, ela acha que é mais frescura. E aqui, ela se sente chateada a ponto de achar que está sozinha no mundo. Enquanto nessas oficinas, ela se sente amparada. Então, o que eu quero dizer com esse resultado que envolve a socialização é que, diferente dos manicômios, nessas oficinas, os indivíduos se sentem amparados por meio desse reforço, desse apoio mútuo. Então, as conversas que eles encontram nessas oficinas, a partir da arte, fazendo arte, são conversas que se distinguem de conversas e debates com familiares ou amigos, que são conversas baseadas muito numa escuta apressada, né? Desabafa logo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa. E são escutas leigas, que muitas vezes estão vinculadas a respostas de senso comum. Então, isso é frescura, você não está se esforçando. Já no CAPS, eles encontram uma escuta qualificada, uma escuta de acolhimento. Então, outro resultado que também a gente obteve está relacionado com contextos socioeconômicos e também culturais. O Marx ele vai trazer que a sensibilidade humana, que é essencial na realização de um ato artístico, ela vai depender da construção social e histórica que esse sujeito está inserido. Isso a gente observa muito no decorrer da história da arte. Conforme a história vai mudando, a arte é a forma de expressão também. Para além disso, no neoliberalismo, é um sistema que não só vai explorar os bens materiais, como também vai explorar essa sensibilidade. Não somente essa sensibilidade, como desejos, identidades, vai monetizar a subjetividade desses indivíduos, relacionado muito com a questão da produtividade, né? E essa lógica lucrativa de exploração, ela vai gerar um adoecimento psíquico nesses sujeitos. Aqui a gente trouxe um relato de um usuário do CAPS-AD. Ela vai dizer o seguinte: enquanto você não está na sarjeta, você não é alcoólatra. Se você trabalha na bolsa de valores e você dá lucro e você paga imposto, você pode tirar cocaína todos os dias, entendeu? Então aqui, se você está sendo produtivo, se você está dando lucro, não tem problema, certo? Então, o que a gente pode tirar desse resultado é que as condições econômicas adversas que esses sujeitos estudados estão inseridos vai impactar diretamente a forma deles de se expressar, a forma deles de vivenciar as suas dificuldades, os seus desafios e a forma deles de fazer arte. Então, um dos resultados também que está ligado com isso, falando aí da condição onde esses sujeitos estão inseridos, é que muitos deles relataram ter começado o uso de drogas, por exemplo, com 22, 17, 10 anos de idade, muito por causa do contexto familiar. Isso gerou um adoecimento psíquico. Muitas das usuárias também relataram questões relacionadas a condições econômicas, como, por exemplo, ter perdido a casa delas, que são fatores que, como a gente pode observar por resultado, afetam o psiquismo delas, né? Nosso quarto tópico dos resultados foram as novas possibilidades e perspectivas de vida. Essas oficinas, elas funcionam como espaço onde o sujeito pode compartilhar tudo que ele quer, no sentido de tudo que dói, todas aquelas experiências
problemáticas e em comum com os outros usuários também. Eles trocam essa figurinha, eles falam, eles também escutam os outros e dessa maneira, compartilhando essas vivências, eles também expandem o próprio horizonte. Essas perspectivas ampliam diante de relatos de outras pessoas, mas relatos parecidos com o seu também. Aqui a gente está falando de uso de substância na infância, na adolescência e na vida adulta. Enfim, em comparação com essa internação compulsória, Foucault comenta que a ideia que era no passado, igual a gente viu em Barbacena, igual a gente viu em Franco da Rocha, e enfim, vão ter outros lugares também, a finalidade disso é retirar o sujeito que não se adequa à norma da máquina capitalista, aquele sujeito que não produz, então vamos tirar ele, vamos deixar aqui nesse campo, porque esse sujeito ele está com mau funcionamento, então não é em sociedade que ele vai se desenvolver. Eu queria também citar a frase do usuário X, porque eu acho que traz um pouco dessa ideia, abre aspas. Na clínica, você não lida muito com a liberdade, você não lida com o dinheiro, não trabalha se deparando com situações de risco para você. Você não trabalha isso lá, você vai trabalhar isso aqui fora. Aqui no caso, você já tem essa opção de lidar com a liberdade, de lidar com fatores de risco e de aprender a se esquivar, a se manter limpo e ter de trabalhar, voltar, entende? Então, assim, eu acho que sintetiza muito bem também tudo isso que a gente está falando sobre a desinstitucionalização do sujeito. No CAPS, ele pode ir e vir, ele vai para sua casa, ele tem contato com a sua família, ele participa de um grupo, ele está exercendo seu direito à cidadania, ele está conversando, ele também está escutando, então muito disso contribui para essa perspectiva de mudança, né? Ele não fica enrijecido na própria lógica, ele troca figurinhas. Só um comentário. Quanto ao CAPS-AD, está muito ligado com essa fala. No CAPS-AD, eles aprendem a lidar com o vício das drogas passando na frente de um bar. Literalmente, tem um bar na frente do CAPS-AD. Então, isso tudo está muito relacionado com a questão da autonomia do usuário. A lógica do serviço é uma lógica de redução de danos e não uma lógica de abstinência. Eu acho que um dos maiores objetivos do nosso trabalho, conclusão e resultado, assim, acho que uma coisa que é muito clara para a gente é que a gente fez um trabalho para questionar não só as instituições do manicômio, mas a lógica manicomial. Eu acho que a gente tem anedotas foi o primeiro encontro no segundo CAPS, que as meninas foram rechaçadas pelo psiquiatra que não estava muito aberta a receber a gente. Mesmo numa instituição como o CAPS, que está ali na lei de 2001, que foi instituído justamente para fazer a desinstitucionalização, a gente continua enfrentando essas resistências. E o CAPS ele é uma grande alternativa para humanizado com saúde mental, mas ele não é a única e ele não pode ser a única. E eu acho que o nosso trabalho ele também está aqui para questionar isso. Em que outros lugares, de que outras formas, de que outras maneiras a gente pode fazer isso. Acho que a gente fala muito sobre uma castração do sujeito mesmo, sobre você ser tolhido, sobre a sua subjetividade ser tolhida, sobre como você se expressa fora da norma, então você tem que ser não visto, não lembrado, você não é visto, você tem que estar lá na instituição, porque é muito difícil para lidar com isso em sociedade, porque olhar para o outro e pensar, e se ver no outro, a loucura do outro também é a loucura que está em mim, que pode estar em mim amanhã. É mais fácil de lidar quando a gente institucionaliza, é mais fácil de lidar quando a gente tem uma lógica manicomial e a gente se afasta dessas pessoas. E aí acho que a gente fala sobre o trabalho. O trabalho cumpriu o estudo dele, o papel dele, que não é só científico, mas é de social, é de trazer e de devolver o protagonismo para essas pessoas. Também naquelas oficinas e ouvir delas, o que elas têm para dizer do serviço, é devolver o protagonismo delas. O trabalho da psicologia é um trabalho de escuta, e no nosso trabalho, na nossa pesquisa, a arte foi a maneira que as pessoas puderam se expressar para que a gente escutasse elas. Estar ali presente nas oficinas artísticas foi a maneira, foi um conduíte, mas não é o final, não é o propósito é escutar, é ouvir, é trazer dessas pessoas a perspectiva delas do serviço. É para isso que a gente fez esse trabalho, porque a gente queria ouvir essas pessoas, porque a gente não pode fazer um cuidado em saúde mental sem pensar em quem está recebendo esse cuidado. Essas são as referências. Obrigado pela apresentação, tá? Muito bom, parabéns. Agora, 10 minutos para cada arguição, tá?
Professora Daniela, você pode começar, por favor? Esses participantes, né? Então, como é que foi? Queria saber um pouco mais da experiência mesmo. Gostei muito de como vocês organizaram o trabalho, né? Acho que tem um ótimo acompanhamento do Hamilton, né? E tem a dedicação de vocês também, com a escrita, com a organização das ideias, né? A introdução muito boa, com autores, né? Assim, com muito fundamento na área da saúde mental. A epígrafe que vocês trouxeram, acho que tem muito a ver com o trabalho, né? A questão do discurso dos manicômios, ele continua nas famílias, ele continua aqui entre a gente, né? Mesmo na psicologia, o quanto que às vezes a gente vai segregando, esse não dá para atender, esse vai para lá, né? O quanto que a gente vai determinando para onde é que esse sujeito vai, né? Onde é que ele pode ser ouvido. E bom, mas onde é que ele quer ser ouvido? Nos encontraremos aqui ainda na faculdade. Mas ouvir um pouco mais do que foi para vocês estarem lá com essas pessoas, as ouvindo. Então é isso. Do meu quarteto fantástico. Eles são do meu quarteto fantástico. Eles faziam, né, estágio de oficinas, e dizendo e por que fantástico? Porque eles são de uma delicadeza, de um respeito, de um engajamento na profissão, um respeito pelo ser humano que é admirável. Então, parabéns já pelo estágio e pelo trabalho. Eu vou começar assim, né? Esquizofrênicos, gente que dava trabalho em casa, déficit cognitivo, suspeita de terrorismo, de tudo, usuário de álcool, de drogas. Então, era realmente um depósito. E maltratados. Tem o que vocês citaram aqui, do Osório e da Anísia da Silveira, foram trabalhos pioneiros em arte mesmo, né? Começando a despertar para o que a arte, hoje a gente vê com tudo que a gente está vivendo, que a arte pode salvar o mundo. Às vezes eu fico com muito medo disso não ser suficiente. Mas qual a importância dessa produção de fazer um desenho? O que é um desenho? Ah, mas isso não tem valor artístico. Quem disse? Não sabemos, outro dia venderam uma banana por não sei quantos milhões de dólares, né? Uma arte conceitual, quem sabe, né? Daqui não sai algum artista conceitual. Quero muito dinheiro, tá? Que vocês vão vender as obras de vocês. Então, mas eu acho que é melhor mesmo vocês continuarem produzindo ciência. Valor especial. O jeito que foi formatado também, amigo, parabéns. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ainda temos muito a caminhar. Temos muito a caminhar porque nós corremos certos riscos dessa questão da produtividade virar um rótulo mais forte ainda, junto com a rotulação e a medicalização excessiva, não necessária. O sujeito não pode nem produzir aquilo que ele criou. Falar do livro, né? Aí eu estava lendo, adoro método qualitativo, pesquisa qualitativa, amo demais. O livro que eu estava lendo o trabalho e começando a ler um livro de um psiquiatra italiano chamado Paolo, esqueci, daqui a pouco eu lembro. E ele conta, através de uma leitura assim, meio aforismos, meio poesia, a experiência dele como psiquiatra, o que causava nele e como ele trabalhava com aquelas pessoas. E tem uma hora que ele pega que a moça olha para ele assim, a interna, e ele fala assim:
no seu olhar, eu vejo os meus artistas. Então, é muito interessante como vai mostrando tudo que ele vai passando ali no trabalho com aqueles pacientes. Ele deve ter um certo tempo. O livro se chama Arte de Amarrar Pessoas. E melhor, tá? Para avaliar esse trabalho, apesar de ter sido só elogio, né? Mas eu acho que ampliou demais o debate, eu acho que isso faz parte, isso daqui é uma vivência extremamente importante, tá? Experiências, no começo, principalmente, radicalmente diferentes em cada um dos casos. Pela maneira como a gente foi recebido nesses casos. No primeiro caso, a gente brinca que foi quase uma utopia. Eles chegaram muito felizes. A gente chegou com uma equipe muito feliz em nos receber, muito feliz em receber a pesquisa, pelo interesse que a gente tinha no serviço. E aí, no segundo caso, a gente vai para a primeira reunião, tem uma resistência de psiquiatra, que não sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui. As meninas que vivenciaram isso mais de perto podem falar sobre isso depois. E a gente sente que essa resistência muda também a maneira como a gente chegou nessa segunda entrevista, nessa segunda vez que a gente foi nesse segundo caso, um pouco mais resistente, também pensando como é que a gente vai ser recebido aqui, a gente vai encontrar com ele, cadê ele, onde ele está? E acho que isso foi radical. Também sempre percebendo o que o outro se sente confortável, o que a gente pode articular ou não, o que faz sentido para aquele momento que a gente está dialogando e vivenciando. E quanto algo marcante, que foi a experiência como psiquiatra do segundo CAPS, do CAPS Álcool e Drogas, que foi eu e a Maria que fomos na primeira reunião, né, com a equipe, eu acho que exemplifica muito bem uma coisa que eu trouxe no começo da introdução do trabalho, falando sobre a dimensão sociocultural da reforma psiquiátrica. Porque, olha, tem uma lei, né, belíssima lei, né, tem equipamentos, dispositivos com princípios incríveis, tem referências técnicas do CRP, do CRPOP, incríveis, mas você chega no CAPS falando sobre, simplesmente falando sobre arte, sobre resistência, tem uma certa revolta, tem uma dificuldade de engolir isso, tem essa resistência do outro lado, né? Então a gente estava ali explicando o nosso trabalho e sendo sempre colocadas à prova, sempre indagadas, mas procurando, sabe, quando alguém procura detalhes para desqualificar aquele serviço, aquele trabalho, e a gente foi vivenciando isso, e eu acho que é isso que demonstra como tem essa perspectiva sociocultural da lógica manicomial, que é extremamente perpetuada em qualquer âmbito da sociedade, na mente da sociedade, de todos nós, e nós que ainda estamos aqui, e nós que mesmo trabalhando, mesmo pesquisando sobre isso, estamos inseridos na sociedade, e então somos influenciados por essa lógica também. Respondendo a pergunta da Dani, né? O que mais me impactou nessa vivência, dessa pesquisa, e que eu vou levar no coração mesmo, eu voltei de muitas das reuniões e dos encontros, eu voltei chorando de encantamento mesmo. Que ela fala que aquele não é um espaço de arte no sentido de produção, no sentido de vou fazer uma miçanga para vender, ou vou fazer uma peça de crochê para vender. Não é só para dar lucro, tá para além disso. Não é produção, é forma de expressar algo. Então, ali o que é importante não é a técnica, não é um cursinho do Senac, né? Ali é um ambiente de expressar e discutir vivências. Então, para mim, esses foram os principais pontos importantes para mim dessa pesquisa. Dá tempo de falar só mais uma coisinha? Olha, eu acho que não. Tudo bem? Desculpa, tá? É que a gente está bem apertado. Depois a gente conversa, tudo bem? Obrigado, tá? Agora eu vou me reunir com a banca para a gente passar para vocês a nota final. Tudo bem? Então vocês aguardem aqui. Acabou? Primeiramente, eu só gostaria de agradecer aos presentes. Muito bom ter gente ouvindo, muito bom ter gente presente aqui, tá? Para poder ouvir um trabalho feito com tanto cuidado, com tanta paixão, tá?
Acho que vocês sabem o tanto que meu coração disparou quando vocês chegaram com um tema para mim, com um método, com um jeito de fazer a pesquisa, né? Eu acho que vocês têm essa noção, né? E muito obrigado por me entregar um trabalho muito bom, tá? Eu gostei demais do trabalho de vocês, eu acho que foi muito bem conduzido. Vocês estão muito de parabéns, a banca também colaborou demais aqui com o debate. Eu acho que isso precisa ser levado à frente. Levem esse trabalho, expandam, divulguem em outros lugares, tá bom? Porque ele sim está muito bom, tá? E vocês estão aprovados, obviamente, tá? E a nota final considerada foi 10. Meus parabéns, tá bom? Bom, eu vou pedir, por favor, que vocês sejam bem breves aqui nos finalmente. Eu sei que vocês querem cumprimentar, conversar, mas eu preciso que vocês sejam bem breves porque a gente tem outro grupo, tá bom? Obrigado. Nós só gostaríamos de agradecer imensamente a você, Milton, por ter acompanhado, por ter incentivado, por nós termos tido essa oportunidade e entregamos uns brindes para ficar aí de lembrança para vocês. Vou pegar. Tá bom, mãe.